Marcos capítulo 14, verso 32 até o 42, tá bom? Então foram para um lugar chamado Getsêmani, e Jesus disse aos seus discípulos: sentem-se aqui enquanto vou orar. Levou consigo Pedro, Tiago e João, e começou a ficar aflito e angustiado. E disse-lhes: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se e orava para que, se possível, fosse afastada dele aquela hora. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível. Afasta de mim este cálice, contudo, não seja feita a tua vontade. Aliás, não seja feito como eu quero, mas sim como tu queres, a tua vontade. Então voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Simão, disse ele a Pedro: você está dormindo? Não pode vigiar nem por uma hora? Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mais uma vez ele se afastou e orou, repetindo as mesmas palavras. Quando voltou de novo, os encontrou dormindo, porque seus olhos estavam pesados. Eles não sabiam o que lhes dizer. Voltando pela terceira vez, ele lhes disse: vocês ainda dormem e descansam? Basta, chegou a hora. Eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantem-se e vamos. Aí vem aquele que me trai. Amém. Quero conversar com você hoje sobre um tema especial, que é Jesus no jardim do Getsêmani, entendendo o contexto e aplicando para a nossa realidade. Jesus, nesse capítulo 14 de Marcos, ele é ungido lá em Betânia, ele participa da ceia, da última ceia com os seus discípulos. Isso é numa quinta-feira, tá? A quinta-feira da paixão. Na sexta-feira da paixão é a sexta. Na sexta-feira da paixão, ele já iria, obviamente, ser crucificado. Participa da ceia junto com os seus discípulos, mas na frente ele vai falar sobre como ele vai ser crucificado, entregue, sacrificado. Ele vai falar que Pedro vai o negar. Pedro fala: não, meu irmão, não se incomoda não, porque para onde tu for eu vou. O que tu tiver que fazer, eu vou estar junto contigo, ainda que eu tenha que morrer. Aí Pedro fala: cara, para com isso, porque antes que o galo cante 2 vezes, tu vai me negar 3. Aí Pedro já fica apreensivo, né? Quando, depois disso, ele chama Pedro, Tiago e João para um lugar separado, um jardim. Um lugar onde eles precisam orar. Ele vai orar e convoca também os seus discípulos mais próximos também para um tempo de oração e vigilância. Ele deixa isso muito claro. Só para a gente iniciar, eu falo que lá em Gênesis, o pecado entrou no mundo num jardim. Lembra? No Éden, o pecado entrou no mundo. Aqui no jardim do Getsêmani, o Deus Todo-Poderoso, homem naquele momento, ele se sacrifica também no jardim do Getsêmani. Ele se entrega naquele momento, ele decide a decisão, ele decide escolher a melhor coisa para nós. Ele decide concretizar o plano divino, aquilo que já havia sido preparado para todos nós. Nosso propósito hoje, com essa palavra, ou com base nesse texto, é desafiar a igreja a não cair no sono espiritual. É desafiar a igreja a estarmos prontos, preparados, não negligentes, despertar para que possamos seguir orando, vigiando e fazendo a diferença. Eu sei que eu poderia olhar aqui como o sono daqueles homens, como uma fuga. Ora, eles já sabiam o que ia acontecer. Na Santa Ceia, Jesus falou que ele iria ser sacrificado, ele ia ser morto. Depois, o Cristo fala com Pedro que ele vai negar. Pedro, todo danadão, bichão, achando que ia dar uma de espiritual, né? Não se preocupa não, que eu vou para onde qualquer lugar que tu vá. Aí ele: não, macho, tu vai me negar já. Tu vai me negar 3 vezes. Naquele momento, talvez, Pedro estivesse
convicto de que algo extraordinário iria acontecer, que precisava de vigilância, de oração, mas ele decidiu fugir. Talvez a gente, enquanto igreja, sabemos que precisamos fazer algo urgente, sério, por conta da decadência espiritual que estamos entrando. Só que ao invés de a gente atender ao chamado de Cristo para vigiar e orar, a gente decide fugir. Estamos negligentes, sonolentos. Estamos negligenciando o chamado de Cristo para estarmos em alerta, vigilantes, constantemente. Eu quero compartilhar com vocês alguns pontos que a gente consegue extrair do texto e começando sobre algumas lições de Jesus no jardim do Getsêmani. Versículo 37 diz assim, 37 diz assim: então voltou-se aos discípulos e os encontrou dormindo. Encontrou como? Acorda, igreja. Encontrou como? Dormindo. Primeira lição que eu descubro aqui é que a humanidade ela é limitada. Cristo foi orar e deixou seus discípulos para vigiar, ficarem atentos. Cristo ofereceu para os seus discípulos uma oportunidade de fazer a diferença. Só que quando ele volta, os seus discípulos estavam dormindo. A única fonte de apoio que Cristo tinha naquele momento, humanamente falando, naquele momento de angústia, de tristeza, ele fala, estava agoniando, estava angustiado, a ponto de morrer. Naquele momento, o único apoio que ele tinha, a única ajuda que ele tinha, eram os 3 amigos mais próximos, os seus discípulos, Pedro, Tiago e João. Mesmo assim, eles não foram capazes de oferecer o verdadeiro apoio ao Senhor Jesus. Nós, enquanto homens, somos limitados. Versículo 38 me ensina mais uma lição. Diz assim: vigiem e orem para que não caiam em tentação. Outra lição que eu percebo aqui é que, por mais que a gente pense, não sei se você pensa, mas enfim, tem pessoas que sim, nós estamos super protegidos porque usamos o título de crente. Sou cristão, sou crente, nada me atinge. Sou super crente, sou protetor demais, sou super protegido. Mas o texto vai nos ensinar que vamos sofrer provações. Sim, nós seremos tentados. E para que não caiamos em tentação, o texto vai dizer o quê? Orem, vigiem, estejam atentos, alertas. Jesus sabia que os 3 precisavam orar naquele momento de tensão. Eles precisavam estar preparados para os momentos mais difíceis, delicados. Mateus capítulo 26, versículo 41, vai reforçar isso para a gente. 26, 41 de Mateus diz assim: e retirou-se outra vez para orar. Jesus fala: meu Pai, se não for possível, afasta de mim este cálice, sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Aqui é uma lição tremenda, porque ele fala, se for possível, afasta de mim esse cálice, tira de mim essa angústia, essa dor, faz com que esse momento de desespero eu não precise atravessar. Só que ele fala, não seja feita a minha vontade, mas a tua, já decretando, não é possível. Por quê, gente? Porque a salvação estava entregue nas mãos dele. Ele iria se oferecer para nos entregar a salvação. Segunda lição é que nós vamos sim passar por tentações e provações. O mundo não é um mar de rosas. O mundo não é 1000 maravilhas. Desculpa, se você está na igreja achando que as coisas vão acontecer de forma maravilhosa, tranquila, bênçãos, não é bem assim. Espero que seja,
mas preciso ser honesto, não é bem assim. Uma terceira lição que eu descubro, ainda nesse texto, é que há momentos em que será exigido de nós muito mais do que nós estamos acostumados a fazer. Muitas vezes nós seremos cobrados ou exigidos mais do que nós estamos acostumados a fazer. Eles estavam acostumados a uma vida de um tipo. Do nada, eles são desafiados a sair do seu comodismo, do seu estilo de vida. Jesus leva para mais perto, para mais próximo, e fala: orem, vigiem, se preparem. Eu imagino que na primeira vez, Cristo tenha ficado pelo menos 1 hora vigiando, pelo menos uma, porque quando ele volta ele fala: Pedro, Simão, não consegue ficar 1 hora vigiando, macho, já está dormindo de novo. Pedro, Tiago e João foram levados para algo mais profundo, foi desafiados, foi exigidos. Da mesma forma somos nós. Em alguns momentos, nós seremos exigidos um pouco mais. A nossa vigilância deve ser, em alguns momentos, radical. Em alguns momentos nós vamos ser exigidos, vai ser exigido de nós um esforço maior, um esforço a mais, para além das aflições, para além das dores, para além dos sofrimentos. Nem sempre a gente vai fazer aquilo que estamos acostumados. Vai ter momentos que precisamos dar um passo adiante. Uma outra lição é que o nosso auxílio vem de Deus sempre. O mesmo texto paralelo lá de Lucas, capítulo 22, deixa eu abrir aqui. Lucas 22, versículo 43, 22. Olha o que o texto vai dizer. Lucas 22, 43. O mesmo texto vai dizer assim, versículo 42, tá? 42, 43, diz assim, ó: Pai, se queres, afasta de mim este cálice, contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Verso 43, apareceu-lhe então um anjo do céu que o fortalecia. Marcos não fala isso, mas João registra, mas Lucas registra. Jesus recebeu um auxílio, um apoio do céu, mais um, né? Um anjo foi o fortalecer. Eu e você, da mesma forma, recebemos esse renovo, essa força do próprio Deus. Em momentos de angústia, de dificuldade, de lutas, nós recebemos dos céus esse apoio, esse suporte, esse cuidado. Muitas vezes nós esperamos no homem, mas aprendemos hoje que a humanidade é limitada. Eu sou falho, você é falho. Em alguns momentos que você mais precisa, eu posso te ajudar, mas em outros eu posso estar dormindo. Porém, Lucas 22, 43 me ensina que o próprio Deus está disposto a me ajudar, está disposto a me encorajar, está disposto a ser comigo, mesmo em meio às aflições. Cristo fala: Senhor, Abba, Pai, se for possível, afasta. Mas se não for, não tem problema, faz conforme tu queres, porque eu sei que tu estarás comigo. Outro ponto é em relação à preparação. Versículo 41 diz assim, ó: voltando pela terceira vez, ele lhes disse: vocês ainda dormem e descansam? Basta, chegou a hora. Eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. A nossa preparação, e aí eu me lembro de Davi, né? Ele se preparou bem antes de ser ungido. Davi se preparou bem antes de ser ungido. Davi, mesmo ungido rei, ele não assumiu o trono, ele continuou se preparando, servindo para o grande momento. O que Cristo nos ensina aqui, a lição, mais uma lição no Getsemane que eu tiro, é que eu preciso me preparar hoje para o grande dia. Alguém pode escolher para o dia mau, tranquilo.
O fato é que eu preciso hoje me preparar e não ser pego de surpresa. Eles estavam dormindo, na terceira vez, não sei, talvez pensando, não, vou dormir mais um pouquinho porque ele vem me acordar já já. Sabe o despertador que toca, a gente aperta no soneca, aí tem mais 10 minutos? Bom, talvez tenha pensado isso, né? Não, vou apertar o soneca de Jesus mais uma vez, daqui a pouco ele vem de novo. Não deu tempo. Ele fala, basta, chegou a hora. Vocês tiveram a oportunidade de se preparar, agora não dá mais. Levantem-se e vamos desse jeito. Jesus ensinou que eles precisavam orar e vigiar para o dia ruim, para o dia difícil. Jesus de fato orou e foi se entregar. Eles não oraram, não vigiaram e ficaram confusos. Não conseguiram entender o que estava acontecendo, a ponto de realmente negar Jesus, abandonar Jesus. Lembra que todos abandonaram Jesus? Porque não estavam preparados. Eu e você, igreja, nós, igreja, precisamos nos preparar hoje. Não esperar as coisas ruins acontecerem. Não esperar o grande dia acontecer, chegar para a gente pensar em se preparar. O dia é hoje. Hoje nós precisamos de preparação. Versículo 42 diz assim, ó: levantem-se e vamos, aí vem aquele que me trai. A última lição, nesse ponto que eu destaco, é que a intimidade com Deus nos dá confiança. Eu não sei quantos de vocês já passaram por situações de, caramba, eu não vou conseguir não vai dar certo não, eu não tenho nem condições disso, mas pela confiança em Deus você faz e dá certo. Jesus orou por seu coração, pela sua vida, pela sua condição. Ele fala, Senhor, está angustiante aqui, está cruel, Senhor. Ele orou por si, ele orou pelo seu coração. E agora, no versículo 42, ele estava pronto para enfrentar com confiança a sua morte. Não porque ele quisesse morrer, mas porque ele queria cumprir o plano de Deus. Neste momento, ainda numa quinta-feira, começava a sexta-feira da paixão. Porque ele se preparou. Doeu, sofreu, se angustiou, mas falou, levanta-se, agora está na hora do Filho do Homem ser entregue. Aí está aquele que me trai. Algumas lições preciosas servem para nos encorajar. Algumas lições preciosas servem para que a gente possa caminhar, viver uma vida pautada e reta diante de Deus. Que nós possamos nos apegar a estas verdades e lições. Porque a igreja brasileira, mundial, a igreja atual, está, infelizmente, sim, isso é uma denúncia, infelizmente, nós estamos no sono da negligência. A igreja atual está no sono da negligência. Falta percepção espiritual, gente. A gente não consegue perceber as coisas acontecendo. A gente não consegue discernir, falta percepção espiritual para a igreja, da mesma forma como os apóstolos não entendiam que aquela oração e aquela vigilância não era mais uma programação na igreja. Eles não perceberam isso, acharam que era mais um evento. Tinha acabado de sair da Santa Ceia, comeram, oraram e louvaram. Depois foram para um outro momento, comeram, louvaram e oraram. Agora é mais um momento de programação, é mais um culto na igreja. Não é mais um culto na igreja. É o momento de preparação para os últimos dias. A igreja precisa estar preparada. Pedro, Tiago e João não conseguiram perceber aquele momento. Lamentavelmente, muitos de nós, na igreja, estamos perdendo de vista a importância da sintonia com o nosso Deus. E inventamos muitas coisas
várias desculpas, que são até bonitas, são até legais, interessantes, até coerentes são. Mas essas desculpas nos afastam de Deus. Assim como os apóstolos foram vencidos pelo sono, nós, enquanto igreja, também estamos nessa sonolência espiritual. Lamentavelmente, eu preciso dizer que nós estamos sofrendo com isso. Enquanto muitos estão com insônias por seus problemas, a igreja está sonolenta, sem problemas, ou pelo menos acham que não tem. Acham que não tem problema algum. E isso gera o quê? Acomodação e falta de fervor. Meu Deus. Uma igreja cristã que é conhecida pela chama, pela paixão, pela dedicação, hoje está fria, hoje está sem fervor, hoje não consegue glorificar a Deus, não consegue adorar a Deus. Por quê? Porque é mais um compromisso na igreja, é mais um culto na igreja, é mais um espaço em casa, é mais um livro para ler, é mais uma mensagem de WhatsApp. Como é que eu vou administrar tudo isso? Estamos, por enquanto, dormindo, mas estamos morrendo. Estamos morrendo, porque a gente não assume o compromisso com Deus, com os valores cristãos e com a sua palavra. Além disso, Jesus pediu para os apóstolos vigiarem e orarem com Ele. Não podemos mais negligenciar as práticas espirituais que trazem vida para a igreja. Ora, lê a palavra, estuda a palavra, medita na palavra, entende o que o texto diz para a tua vida. Vamos cultuar a Deus em comunidade, mas não como mais um compromisso, mais uma agenda, mais um programa, mas como um espaço de que é necessário, vital, essencial para a vida da igreja. Outra coisa que a gente tem esquecido, tem falhado muito, mas graças a Deus o Espírito Santo tem nos incomodado, é de servir a comunidade. Foi ou não foi lindo ontem a gente ver várias crianças da comunidade aqui, adorando inclusive, do seu jeito? Foi ou não foi lindo? Foi. Mas a igreja, a gente se fecha no nosso espaço e não dá a oportunidade de ser ministrado por outros. Precisamos voltar às práticas espirituais vitais. Oração, meditação da palavra, culto público em adoração, em quebrantamento e serviço à comunidade, serviço ao outro. Vamos servir com alegria. Para finalizar, eu reforço o chamado ao despertar da igreja. Sim, é necessário que eu e você despertemos para viver uma vida pautada no Evangelho. É um apelo gigantesco, para que a igreja se torne mais consciente, mais convicta da sua responsabilidade espiritual. Gente, nós não somos um clube. Nós somos o corpo de Cristo. Nós temos responsabilidades espirituais. Nós temos que ter a nossa fé renovada. Nós temos que buscar a paixão, o fogo de Deus em nossa vida, para a comunidade, para a igreja, para os irmãos. Eu me lembro que Paulo também, mas lá em Apocalipse, capítulo 2, vai falar de uma igreja que começou bem pra caramba. Vamos abrir aí, Apocalipse capítulo 2, versículo 1 ao 7. Vamos lá. Apocalipse
capítulo 2, verso 1 ao 7. Diz assim: carta à igreja de Éfeso. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreva: estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço as tuas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pois aprova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem preservado e suportado o sofrimento por causa do meu nome e não tem desfalecido. Contra vocês, porém, tenho isto: você abandonou o primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas há uma coisa a seu favor: você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. Aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja: ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Vocês são bênção, igreja, diz o texto, está escrito. Vocês se preocupam com o ensino, vocês se preocupam com o cuidado, vocês se preocupam em odiar as práticas daqueles que desfazem o evangelho, mas vocês perderam o primeiro amor. As práticas que vocês faziam no início, que fizeram a diferença, tornaram a igreja plural, tornaram a essência do evangelho verdade, Cristo no centro, acabou. Vocês esqueceram, deixaram para trás, perderam o primeiro amor. Paulo vai falar lá em Éfeso, capítulo 5, desperta, vamos lá, Éfeso capítulo 5, versículo 14. Éfeso capítulo 5, versículo 14. Éfeso, que eu digo é Efésios. Desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Ainda estamos dormindo, mas não queremos morrer. A convocação é: desperta, igreja, e vamos influenciar esta comunidade. Eu aplico essa palavra dizendo: primeiro, avalie com sinceridade a sua própria vida espiritual e identifique em que área você tem negligenciado. Segundo, busque um relacionamento mais profundo com Deus através da oração, meditação da palavra, da oração, adoração e serviço à comunidade. Que a gente possa compreender o chamado de Deus às vésperas da sua paixão. O cuidado de Deus na quinta-feira, antes do seu sacrifício. Na quinta-feira, o Senhor Jesus reúne os seus apóstolos, os 3 mais próximos, faz um convite, e esse convite é estendido a cada um de nós. Ore e vigie, para não cair em tentação. Olhe para o dia ruim, o dia mau, o grande dia, e esteja preparado. E por fim, Cristo fala para mim e para você: chegou a hora, basta, já era. Levanta e vamos. Esse é o convite de Jesus Cristo para a igreja hoje. Vamos nos acordar, despertar, nos levantar e fazer a diferença. Amém.